Bom dia, meus amados seres humanos. Aqui estamos no nosso quarto dia da nossa série Caminhos da Sabedoria. E sabe o que eu esqueci? Eu esqueci de colocar o nome. Será que eu ainda consigo colocar o nome? Alguém me lembra? Adicionar moderador, desativar comentários. E não sei. Alguém sabe? Alguém que já está aí, bom dia, bom dia. Não sei colocar. Tem que colocar antes, né? Eu sempre esqueço. Bom dia, Priscila. Não sei escrever. Então vamos botar aqui, ó. Dia 4. Caminhos da Sabedoria. Sabedoria. Bom dia, Pri. Eu vou enviar aqui o nome, aí eu fixo ela, né? Pelo menos fica assim, tá? Bom dia, bom dia, bom dia, Lidiana. Vamos fazer aquilo que eu gosto de fazer, vamos mandar aqui para os nossos últimos contatos que a gente falou, para a gente convidar eles para esse momento aqui com a gente. Que olhar quem que a gente quer convidar, né? Quem a gente acha que precisa. A Fênix. Fênix é Joyce, né? Achei você aqui já nos meus comentários, nas minhas conversas. Chamar a Jéssica, a Denise, a Paula. Tá bom, né? Bom dia, Helena. Bom dia, bom dia. Hoje a gente vai começar aqui a nossa leitura. Minha lente não tá maravilhosa. Então, se eu fizer assim, ó, vocês entendam, tá? Então, a gente vai hoje pro nosso 4 dia. E hoje a gente vai ficar com um tema na cabeça, tá? Que é para onde a nossa mente vai, a nossa vida segue. Ficou caninhos. Tá bom. Bem-vinda, Kelly. Bem-vinda de novo. Ó, hoje eu acabei de falar aqui, então, que é para onde a nossa mente vai, para onde nossa mente vai, a nossa vida segue. Então, o foco que a gente der na nossa vida... Bom dia, Celcinho, tudo bom? O foco que a gente dá na nossa vida, aquilo que a gente escolhe seguir, é exatamente o caminho que a gente vai trilhar, né? Então, a nossa vida vai ser resultado de uma mente bem direcionada. E por isso, mais uma vez, eu escolhi Provérbios, que eu acho que é como se fosse um manual de boa convivência com o mundo, né? Então, a gente vai direcionando a nossa mente exatamente para onde a gente quer ir, tá? A questão não fala que a sabedoria é um conceito, né? A gente não conceitua a sabedoria, mas a gente usa a sabedoria para um resultado prático. Para a gente ter uma vida mais estável, uma vida com menos ruído interno, com mais clareza, discernimento. A gente vem falando todo dia aqui sobre isso, sobre clareza, sobre discernimento, que vai trazendo essa clareza emocional, essa clareza de comportamento, que a gente vai escolhendo para onde a nossa vida tem que seguir. A gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida, né, muitos traumas, muitos sofrimentos e todos esses comportamentos, todas essas coisas que vão acontecendo com a gente, então essa tristeza, essa dor, esse abandono, isso vai sendo marcado na nossa célula, tá? Isso é provado hoje cientificamente, que os nossos sentimentos, eles são marcados em nossas células. E isso acaba produzindo, como eu falo, uma trilha neural. Então o nosso cérebro, ele vai se conectando ali, os neurônios, e eles vão fazendo uma trilha de comportamento. Então você vai passando a se comportar sempre daquela forma. E aí você vai perceber que se você entra em depressão, se você está num dia triste e se você fica remoendo aquilo dali, aquilo vai te acompanhando, porque ele vai trilhando a sua vida.
Se ao invés disso, você com toda dor, com todo sofrimento, você entender que você precisa passar por aquilo, que você precisa sofrer aquilo dali. Muitas das vezes a depressão crônica, as doenças psiquiátricas, elas vão precisar de um auxílio médico para um remedinho. Só que o remédio que vai te ajudar a regular, ele não vai te resolver sozinho. Você vai... Bom dia, Ebert, tudo bom? Você vai precisar de você. Você vai precisar desse direcionamento. Você vai precisar desse discernimento. Você vai precisar dessa escolha, tá? Então, se ontem em Provérbios 3 a gente viu que era necessário a gente confiar, a gente perder esse controle e a gente seguir o que é para ser feito, né? Então, é o que é para ser feito todo dia, é o BBF, é o básico bem feito, fazer o básico bem feito. Então, BBF, fazer o básico bem feito. É isso que a gente precisa. Hoje a gente vai entender a importância que isso tem para a nossa saúde mental. E o quanto o foco, a atenção no que está acontecendo, o discernimento, né? Enquanto isso vai mostrar o que está acontecendo, isso vai ensinando a nossa mente para onde a gente precisa olhar e direcionar a nossa vida. Entendeu? Então hoje a gente vai falar de novo sobre o foco, sobre a atenção, sobre as nossas escolhas diárias. O que a gente precisa diariamente. Bom dia, Danilo. Diariamente escolher para que a nossa vida mude e para que a gente vá pouco a pouco ensinando ao nosso cérebro o melhor caminho, né? Se você perceber, muitas das vezes, quando você está sofrendo, quando você está sozinha, você está ali buscando o que o outro fez com você, que o outro tem que vir te salvar, que é por causa do fulano, que é porque o Beltrano, que é porque a minha mãe, que é porque o meu pai, que é porque o meu marido, porque não me ama, porque não vem me resgatar. Esquece. É você. É você que vai fazer isso. Entendeu? Eu não vou fazer por você, ninguém vai fazer por você. Quem vai fazer é você. É você que vai ter esse discernimento. Bom, bem-vinda, Eri. Elke, tudo bom? É você que vai fazer esse discernimento, é você que vai ter essa atenção, é você que vai cuidar de você diariamente. Então, a gente vai falar sobre esse foco, a gente vai aprender a tomar essas decisões e a gente vai entender que o que vai mudar a nossa vida são pequenas decisões diárias, são pequenos discernimentos. Bem-vinda, Marta. Pequenos discernimentos, escolhas todos os dias. Então, todos os dias a gente vai acordar, a gente vai vestir o melhor sorriso que a gente tem. Porque quando o nosso cérebro pensar assim, ué, ela estava triste, deprimida, agora ela está com um sorriso, porque isso aqui mexe músculos que vem daqui. Então, ele fala, ué, ela está sorrindo? Então, ela está feliz. E se ela está feliz, eu vou mostrar a ela hoje, ao longo do dia, várias coisas que vão deixá-la mais feliz. Então a gente vai perceber que a nossa mente ela não é neutra. Ela não age sozinha. Ela é um caminho, bem-vinda, Thaís. Ela é um caminho que a gente alimenta todos os dias com as nossas escolhas, com os nossos discernimentos. Então a gente vai escolhendo, a gente vai tendo a rotina de criar o discernimento, a gente vai tendo a rotina de colocar um sorriso no nosso rosto, porque a gente fica sempre muito mais bonita quando a gente está sorrindo, quando a gente está feliz, isso ilumina o coração da gente e a gente acaba ficando mais feliz. Tem até um provérbio que fala isso, né? Um coração alegre formoseia o rosto. Então, pessoas felizes são mais bonitas, são mais iluminadas, tá bom? Então, a gente vai começar aqui hoje a nossa leitura e, como sempre ele começa, olha como começa: ouçam meus filhos, ouçam meus seres humanos amados, ouçam meus seres humanos amados, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. Olha isso.
Ouça o que o seu pai está falando. Ouça o que eu estou falando para vocês. Estejam atentos e obterão discernimento. Então é isso que a gente precisa, ter atenção diária às nossas escolhas. Parece simples, né? Mas no fundo é. Porque aqui aparece para vocês o quê? Uma base de segurança, uma base de confiança. Então aparece alguém que escuta, que fala para vocês: meus filhos, meus amados seres humanos, ouça a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimentos. Bem-vinda, Mara. Bem-vinda, Ana. Bem-vinda, Melissa. Ouçam a mente, porque pessoas emocionalmente fragilizadas, como eu falei na frente, geralmente é porque elas cresceram sem uma orientação clara, sem uma validação. Sabe aquela coisa que você fala para o seu filho assim, ó, vai filho, você consegue. Conta aqui para mim nos comentários, quem de vocês ouviu do pai de vocês, mas errando de novo. Você não tem jeito, menino, você é endiabrado, garota, porque você faz isso toda vez. Conta aqui para mim nos comentários. Quem ouviu isso várias vezes? O ser humano que é emocionalmente estável é o ser humano que tem uma orientação clara do que é para fazer. E a orientação tá aqui, ó. Olha que linda. Não é bonita, né? Tem uma capinha, ó, tem fecheclé. Ele fecha. Bem-vindo, Filipão. Então, cresceu sem essa limitação, sem essa validação constante, sem esse limite constante. Filho, não vai por aí. Filho, cuidado aí, você vai se machucar. Meu filho, como você é lindo, como você é inteligente. Você errou dessa vez. Mas se você prestar atenção, amanhã você vai acertar. Então, a mente emocionalmente estável, ela precisa desse apoio. Porque você não pode chegar para o seu filho e falar para ele: você não tem jeito. Olha fulano é tão comportado, você é uma peste. Você não vale nada. Internaliza. Lá no fundo. Marca na célula. Célula. Nós somos milhões de células, bilhões de células. E eles são marcados na nossa célula. E toda vez que você for tentar alguma coisa, você vai falar assim, ó: eu não valho nada. Fulano é muito melhor do que eu. Bem-vindo, Dalmo. E toda vez que você for tentar, você vai vir aquela coisa, aquela voz da sua mãe assim, ó: você não serve pra nada. Você não serve pra nada. Então isso foi plantado dentro da gente. Eu entendo. Meu apelido na infância era carro enguiçado. Quem é a pessoa que pode crescer emocionalmente sã ouvindo você é um carro enguiçado? Não é? Só que a gente precisa ter o discernimento. A gente precisa olhar e ver quem a gente realmente é e lembrar que a gente é filho, amado do Pai, criado à sua imagem e semelhança. Não, eu vim do macaco. Ok, você veio do macaco, mas a macaquinha, ela pega o filhinho e ela bota no colo e dá uma mamazinha. Entendeu? Bem-vinda, Mi, bem-vinda. Então, a mente organiza melhor quando ela tem essa referência, quando ela tem essa direção. Quando alguém te ensina sem te humilhar. A gente fala muito de criatividade hoje em dia, e a criatividade, ela está diretamente relacionada a uma pessoa amada. A uma pessoa bem-vinda, Sheilinha. A criatividade, ela está diretamente relacionada a uma pessoa que recebeu o amor. Então, muitos adultos, eles não adoecem por falta de inteligência, não adoecem, não. Eles adoecem a mente porque eles nunca aprenderam a organizar os seus pensamentos e as suas emoções. Você sabe qual é a notícia boa que eu tenho para trazer para vocês? Sempre é tempo. Sempre é tempo. E agora é o nosso tempo de organizar as nossas emoções, né? Então, a gente vai para cá, ó. O ensino que lhes ofereço é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. Então, se você tivesse lá na infância tido um pai, uma mãe, e não fique com raiva deles, tá? Eles entregaram
que eles tinham para entregar. Eles entregaram o que eles podiam entregar, porque foi isso que eles receberam. Agora você está aqui comigo, diariamente. E a gente, bem-vindo, Alain. E a gente está aprendendo diariamente a escolher o caminho, a ter discernimento nas nossas escolhas e a fazer isso de uma forma melhor. Então, o ensino que lhes ofereço é bom. A gente está lendo Provérbios 4 e a gente está no número 2, né? A gente começou: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. Discernimento. Olha como é que ele fala discernimento. Bem-vinda, Gabizinha. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, olha quem eu era, um filho muito especial para minha mãe, olha como é que cresce emocionalmente estável. Ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Meus amados seres humanos, escutem o que eu estou falando, confiem em mim. Eu já tive onde você está. Hoje eu estou aqui, tentando ajudar vocês. Então, apeguem-se às minhas palavras de todo o coração. Para você que não gosta de Bíblia, que não é religioso, que não é cristão, esquece. Sou eu, Sandra Ciraldo, que está aqui falando com vocês. Então, escuta o que eu estou falando, porque eu estou lendo, mas eu fiz todo o estudo emocional para ajudar vocês por trás disso daqui. Então, se você não quer escutar isso, não fecha o ouvido, não. Porque quando você fecha o ouvido, quando você não honra o que eu estou falando, quando você fala: eu não quero escutar a Bíblia, tudo que eu falar dali para frente vai ser desvalidado, não vai entrar. Porque você precisa diariamente ouvir essa pequena pérola, essa pequena gota. Podia chamar pérolas de sabedoria, né? Em vez de caminhos. Acho que eu vou mudar esse nome, gostei. Pérolas de sabedoria. Apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. E não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Quando eu falo aqui para você guardar a minha palavra, não é para você decorar. Não é para você decorar. É para você internalizar. É para você entender que você pode fazer discernimento, que você pode fazer diferente e você ter o discernimento dessa escolha todos os dias. Porque eu posso falar muita coisa aqui para você, eu posso dar milhões de conselhos, mas se você não internalizar, não adianta. Você não integra e você não muda o seu caminho neural. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está tentando fazer uma nova trilha neural dentro do seu cérebro. Cada vez que eu te ensino com discernimento, com rotina, com tempo, todo dia, com essas pequenas pérolas, você vai criando uma nova forma de pensar. E é isso que vai mudando a sua trilha neural, como a gente chama na neurociência, e você vai integrando esses aprendizados a uma mudança emocional real, a uma mudança de comportamento, o que vai gerar uma mudança de sentimento. Porque o comportamento, ele vai te gerar uma emoção que vai te gerar uma direção. Entendeu? Daniel, você por aqui, que prazer. Seja bem-vindo à nossa live Caminhos da Sabedoria. Talvez eu mude para Pérolas, que eu adorei esse nome agora. Pérolas da Sabedoria. Bem-vinda, Betinha. Então, viver esse contexto é você não se perder, é você integralizar todos os dias essas escolhas, que são escolhas diárias que a gente vai fazer. Não adianta ficar escutando, entra aqui, escuta, desligou a live e acabou. Não, o caminho é, desligou a live, primeiro corre lá, curte, comenta e compartilha, e ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá? Deixa lá nos comentários, quando eu salvar, o que essa live mudou em você hoje. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Depois disso, você vai começar a internalizar. Aliás, ao longo da live agora, você vai começar a ruminar essas coisas. Beijo, bom dia. Que eu vou falando para vocês. E você vai aprendendo a caminhar dessa forma. Porque
Quando você escutar e você começar a internalizar, a pensar sobre isso, você vai começar... É como se você fosse gerando uma saúde mental diferente, uma trilha mental diferente. Você vai fazendo com que esse pensamento, aquilo que você valida, ele desça para o seu coração. E dia após dia isso vai virando uma prática na sua vida. Entendeu? Porque se você aprende aqui e você não pratica, você acaba se frustrando. Porque amanhã você volta e fala, pô, ela disse que eu ia melhorar e eu tô igualzinho. A minha parte é 50%. A minha parte é trazer para você o discernimento, é trazer... Aliás, não é o discernimento, é o ensinamento, né? Quem vai fazer o discernimento é você. Então, a minha parte é essa. Aí eu trazer para você todos os dias uma nova forma de você comportar, uma nova forma de você pensar, uma nova forma de você trilhar o seu caminho emocional e o seu caminho neural. A segunda parte é sua. E aí, quando a sua parte, aí já é um problema seu. É você que vai fazer essa escolha todo dia, é você que vai parar e vai internalizar isso, é você que vai parar e vai começar a fazer as suas melhores escolhas, é você que vai começar a trocar o roda-moinho de reclamação por um roda-moinho de agradecimento, né? Veio essa vibe de gratidão, gratitude, e isso cansou um pouco muita gente, principalmente quem não é mais ligado a isso enjoou um pouco, é verdade. Mas só que isso, de uma certa forma, é porque às vezes batem tanto nessa tecla de gratidão, gratitude, eu estou grato, nananã, que isso enche o saco. E aí a gente acaba querendo fazer até diferente porque isso perturba. Mas se você entender que é essa gratidão, que é esse reconhecimento, que é essa escuta, não abandone a sabedoria. Não esqueça as minhas palavras e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Então, é essa sabedoria que você vai tendo, com esse discernimento, com essa rotina de todos os dias, você fazer essa escolha, ainda que custe tudo que você tem hoje. Hoje eu estou em depressão, eu não tenho força para nada, para nada. Para um minuto, se olha no espelho e esboça. Vai assim, ó, puxa para cá. Você puxa para cá, você abre um pouquinho. É isso. Vai devagar, um pouquinho todo dia, entendeu? A gente lendo esse pedacinho da Bíblia, isso vai fazendo com que a gente entenda que a gente não pode deixar para cuidar da gente quando sobra tempo, né? Tem um vídeo meu lá no YouTube que vocês podem irem lá e assistirem, curtirem, comentarem, né? Tem um link aqui na bio do Instagram, que ele fala exatamente isso. As pessoas têm o hábito de deixar a mente da gente em último lugar. Ah, eu não faço terapia porque eu não tenho dinheiro. Mas vai lá no seu banheiro. Deve ter pelo menos uns 3, 4 frascos de perfume, uns 3, 4 batons, né? O homem quer comprar o boné não sei das quantas, quer ter a camiseta não sei do que, quer malhar quer jogar não sei o que lá. E malhar é bom, tá? Malhar a gente tem que malhar, porque faz parte também da saúde mental. Mas a gente deixa a terapia, a gente deixa o estudo terapêutico para quando gera o caos. E aí sabe onde você vai parar? É no psiquiatra. Porque só a terapia não vai mais ajudar. Você vai precisar de um remedinho para corrigir. Bem-vindo Felipe, bem-vinda Ana, bem-vinda Ana Cláudia, bem-vinda Ana Moraes. Então, a gente tem que entender que a mente da gente vai direcionar toda a nossa vida. E que se a gente cuidar da nossa mente, todo o resto vai ser mais fácil. Viu, Kelly? Você entendeu o que eu te falei ontem? Escolhas diárias. Então, a gente tem que entender isso. A gente precisa cuidar da nossa saúde. Porque a saúde mental, ela gera desconforto mal resolvida, né? Então, uma pessoa emocionalmente instável e não resolvida, né? Ela vai te gerar um desconforto. Ela vai precisar que você mude hábitos, e mudar hábitos é difícil. Então, quando você escolhe cuidar de você, é um processo. É um processo. Quando você planta uma sementinha de árvore, no dia seguinte ela tá ali dando manga, dando cajá, dando jabuticaba? Não. Ela tem um processo. Ela vai doer, ela vai ter que romper aquela semente dura.
Ela vai passar por um processo de tentar botar ali a primeira cabecinha dela para fora. Depois que ela começar a crescer, ela vai ter que romper a terra. Você pensa no esforço que essa coisinha desse tamaninho vai ter que fazer para ela crescer. E a forma que você tem de crescer, você diariamente está revendo esses padrões, revendo esses comportamentos, mudando o hábito dia a dia um pouquinho. Forçando um sorriso. Porque se você não fizer isso por bem, eu volto a dizer, isso vai custar muito mais caro. Porque não vai ser uma consulta de um psicólogo. Não vai ser um grupo de apoio. Pode ser uma internação. Pode te custar pessoas, pode te custar empregos, pode te custar pessoas que você ama. Então, não se cuidar custa muito mais caro. E quando eu falo em cuidar, eu falo em abrir mão de padrões. Ai, como que eu vou mudar? Eu sempre fui assim. O que eles vão pensar de mim? Foda-se. O que eles vão pensar de você? É o que você vai pensar de você. É o que você vai querer para você. Porque senão você vai manter a repetição do padrão de comportamento de sofrimento, de adoecimento emocional. E você nunca vai sair desse lugar. E a verdade é que você tem que escolher. Volto a falar. Minha parte é 50%. Alan, está bem no inicinho. Tô no 6. Não abandone a sabedoria. É Provérbios 4, tá? 6. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria... Olha, escuta o conselho. Esse é um conselho. Escuta. Internaliza e leva para o seu coração. Procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Você ouviu o que eu estou falando? Use tudo o que possui para adquirir entendimento. Então, de novo, não deixe saúde mental para a última hora. Invista tudo que você tem para cuidar da sua saúde mental. Porque a hora que você estiver bem emocionalmente, você vai ficar estável num bom emprego. A hora que você for o apoio e o arrimo dos seus colegas de trabalho, você vai crescer na sua profissão. Entendeu? Então, só uma mente emocionalmente estável cresce. Entendeu? E aqui ele fala, olha só essa parte que bonita. Dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Você foi escolhido para estar aqui nesse tempo. Você que está aqui hoje comigo nessa live, você não está aí à toa. Você está aí porque você precisa escutar o que eu tenho para te falar. E se você está atrasado, se arrumando, correndo para o trabalho, volta depois com o tempo e assiste, porque vai estar lá gravada. Então, dedique a autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Por que é tão importante você se amar, você cuidar de você? Porque quando você se ama, quando você cuida de você, quando você sabe efetivamente quem você é, você faz escolhas melhores para você. Você não aceita migalha. Você vai querer pessoas que te amam, que cuidem de você. Você é uma pessoa que vai passar a se valorizar lá dentro do coração. E quando você se ama e quando você se valoriza, você faz escolhas melhores. Você escolhe ser feliz todo dia. Você se escolhe e você escolhe viver fora do caos. Você escolhe... Bem-vindo, Dr. Everson, tudo bom? Você escolhe se expor menos ao caos. Você vai reduzindo essa autossabotagem. Porque muitas das vezes, você sabe o que é procrastinação? Procrastinação é uma defesa do seu cérebro para que você não erre. Então, se você, como a gente viu lá em cima, foi aquela criança
que, né, foi detonada emocionalmente, que não foi ali ensinada diariamente o corretinho, com muito amor, com muito carinho, você é essa criança. Quem já viajou de avião sabe, coloque a máscara primeiro em você e depois ajude os outros. É exatamente sobre isso, Dalmo. É a gente cuidar das nossas emoções, porque quando você tá bem... Ontem eu gravei um podcast, ele foi ontem já, né, nossa, com o Dalmo, né, o Dalmo mexe com liderança, e a gente não se via há mais de 40 anos. E foi muito legal eu ver uma pessoa que foi criada ali comigo, como que ele enxerga a liderança da mesma forma que eu enxergo, né? Olhando para o próximo. E é muito importante, vai ao ar provavelmente na semana que vem, tá, gente? Então, de novo, lá no meu YouTube, sigam lá, que eu vou estar lá falando com ele sobre liderança. Então, quando você vai reduzindo essa autossabotagem, quando você vai sabendo quem você é, quando você vai fazendo essas escolhas diárias, a mente vai, dia após dia, se fortalecendo. E vai aprendendo a se priorizar sem culpa. Porque às vezes você acha que ser cool, que ser legal, é você ficar ali o tempo todo vivendo para o outro, para ajudar o outro, para fazer o bem para o outro. Se você estiver mal, você não faz bem para ninguém, meu amor. Você só faz mal para o outro. Então, primeiro é você. Coloca a máscara de oxigênio. Procura ali quem vai te ajudar. Esteja ao lado de pessoas que querem chegar, que já estão onde você quer chegar. E isso são escolhas diárias. Então, escuta bem essa questão da autoestima, porque isso é muito importante. E ela o exalta. Abrace-a. Dedique a autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça. Você é a filha, o filho amado do Pai. Ele coloca um diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. E o que ele quer dizer aqui? Aliás, ele diga, ó, ouça, meu filho, me escuta, meu amado ser humano, e aceite o que eu digo, e você terá uma vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Retém isso na sua mente. Transborde isso na vida de alguém. Conte o que você aprendeu, porque quando você internaliza o que você aprendeu, quando você conta para alguém, quando você escreve no seu diário, você está internalizando no seu cérebro. Isso desce para o seu coração, e o coração da gente tem um monte de neurônio, ele é o nosso segundo cérebro, o segundo está lá no intestino, mas a gente tem que entender que esse eixo, coração, intestino, cérebro, ele é real. E a gente vai passar a ter essas atitudes como se fizesse parte da nossa vida. Isso é uma constância, é a constância terapêutica. Você vai se autoterapeutizando todos os dias, você vai internalizando, você vai vendo quem você é, você vai aprendendo a se amar, você vai aprendendo a se dar valor. E é essa constante que vai te levar a uma saúde mental bem estruturada. Porque saúde mental não é você ter um dia bom e você tá feliz e você sorrir, você comemorar que você ganhou um dinheiro, que você arrumou. Não. Saúde mental é todo dia, é no dia que tá ruim também. É no dia que tá ruim você escolher, entender o porquê tá ruim e o que eu posso fazer para melhorar isso. É repetição de escolha boa. É repetição todo dia. Porque se você escolhe todo dia, se você procura o discernimento todos os dias, você vai se protegendo contra a recaída. Porque cada vez que você pensar em recair, você vai ali e você mesmo já se puxa para cima. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. E quando correr, não tropeçará. Sabe o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que se você tiver a sabedoria do discernimento, quando o problema vier, você vai saber como agir. Porque ao longo do tempo você foi ensinando o seu cérebro a forma correta de agir. Porque ao longo do tempo você foi repetindo o padrão de boas escolhas.
Você foi protegendo você contra as recaídas. E quando você encontrar caminhos com obstáculos e quiser correr, você não vai tropeçar. Apegue-se à instrução. Não a abandone. É nos dias mais difíceis que você vai precisar ter esse discernimento do seu comportamento. Porque no dia fácil é fácil. Quando tá tudo lindo, maravilhoso, é fácil sorrir. O difícil é você buscar isso dentro de você no dia que tá ruim. É você aprender a escolher os ambientes que você quer viver. Ambientes tóxicos adoecem. Esse é o conceito de resignação, minha querida. Aceitar as coisas negativas, entender por que aconteceu, entender qual a sua responsabilidade nisso e aprender com os erros para fazer diferente. É exatamente sobre isso. É exatamente sobre isso. É o conceito que a gente estava falando segunda-feira de antifrágil. Então você cai, você se machuca, você se dilacera, mas a resiliência que eu tatuei aqui, ó, tá tatuada aqui em mim, pra eu nunca mais esquecer. É como se você fosse uma ameba, né? Lembra de uma geleca? Você pega a geleca e você amassa a geleca todinha, ela se espalha, não se espalha? Ela perde a forma, mas ela não perde o limite. Ela continua dentro, limitada ali, né? Porque a geleca acaba, você amassa ela, ela cria aquele negócio igual massinha. E depois que você pega ela de novo, ela se encolhe de novo. Só que nesse encolher, é como se ela viesse com uma nova forma. E nessa nova forma foi o que você aprendeu com essa queda. E você fosse usar esse aprendizado não para ficar ali se martirizando, sofrendo e se culpando e culpando o outro, esperando que o outro venha te salvar, que o outro vai vir, que o outro depende dele, porque ele isso. É pegar esse aprendizado para que na próxima vez que for para você tropeçar, que tiver um obstáculo na tua frente, você parar e falar, opa, eu já passei por isso. Meu pai disse para mim aqui, ó, assim quando eu seguir por elas, eu vou ter sabedoria e não vou tropeçar. Então apegue-se à instrução e não a abandone. Guarde bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios e nem ande no caminho dos maus. Evite-o, passe por ele, afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína a alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. Ambiente tóxico, lugares tóxicos, pessoas tóxicas. Às vezes você vai ter alguém ali perto de você que vai fazer alguma coisa só para te machucar, para te ferir, porque ela sabe que dói em você. Se afasta. Lugar tóxico gera ansiedade. Você imagina o seguinte, você está estressada, você está deprimida, acabou de sair de uma briga, acontece um ruído, você assusta. O cérebro fica em hiperatividade, entendeu? Isso a gente chama de hipervigilância. E um cérebro hipervigilante é um cérebro que baixa a imunidade do corpo. Um cérebro, a gente chama isso na terapia de hangover. Hangover é como se fosse uma ressaca. Então é aquela ressaca moral que você acorda no dia seguinte quando você faz uma coisa errada. É uma ressaca moral que você fica quando você briga com alguém e alguém te diminui. Isso reforça a sua impulsividade, isso reforça a sua agressividade, isso desorganiza a mente. E você tentar fugir dessas pessoas não é fraqueza, não é covardia, não é porque você é fraco. O nome disso é discernimento, o nome disso é autocuidado consciente, o nome disso é escolha de não sofrer
Isso vai reduzir a sua ansiedade. Isso vai reduzir o seu sofrimento. Então, quando você escolhe perder numa briga, na verdade, o que você está escolhendo é saúde mental. O que você está priorizando é o seu coração. O que você está escolhendo é a sua felicidade. Então você se afasta. Se afasta. Porque a vereda do justo, do correto, é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem que tropeçam. Se você anda sem discernimento, se você anda sem essa escolha, se você anda sem estar presente ali no dia a dia, você não sabe nem no que você está tropeçando. Você só está tropeçando e xingando e maldizendo e reclamando. Se você traz escolha diária, se você traz pensamento, você vai mudando o seu comportamento. Aprender a dizer não é libertador. Só a gente sabe, né? Não a tarefas que estão desalinhadas com seus valores. Não para pessoas tóxicas. São escolhas. E o que você vai perceber é que eu não vou escolher hoje e amanhã eu vou estar maravilhosa. Isso é um processo. Isso é um processo. Assim como a árvore passa pelo processo para crescer, assim como o mar muda de fase, tem dia que ele está mais calminho e tem dia que ele está... Bem-vinda, Morgana. E tem dia que ele está mais agitado, assim também vai ser a gente. Isso é um processo. A melhora não é imediata. Ela vai clareando aos poucos. Eu volto a dizer por que eu escolhi fazer provérbios e por que eu escolhi fazer provérbios uma perolinha cada dia. Que é para que você vá internalizando isso na sua forma de pensar, na sua forma de agir, no seu discernimento diário, mudando a sua rotina, mudando a sua forma de pensar, criando novos caminhos neurais. Isso vai aos poucos clareando a tua vida. Isso vai aos poucos mudando o seu comportamento. É um processo. A gente vai estar junto aqui todo dia. Eu não tenho dinheiro para terapia. Ô, caceta, eu tô aqui de graça com você todo dia. Isso aqui é uma terapia. Entendeu? Todo dia. Então não pode reclamar. É 1 hora todo dia aqui. Né? Tô aqui com a minha roupinha de malhar já, ó. Vou chegar atrasada lá de novo. Entendeu? Então são escolhas. E quando você vai comparando, quando você vai reclamando, quando você vai remoendo, isso vai desacelerando. E só aumenta o teu sofrimento. Você remoe sofrimento, você gera mais instabilidade, você gera mais dor, você gera mais rancor. Então é todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. De novo ele vai te falar assim, ó, meu filho, escute o que eu te digo, meu ser humano, preste atenção no que eu tô falando. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. E lembra daquela frase que fala mente sana, corpo insana? Mente sã, corpo são? É exatamente sobre isso. É exatamente sobre isso. Se você não tiver uma mente sã, você adoece o seu próprio corpo. Porque, como eu falei, o hangover, o sofrimento diário, essa hipervigilância que o estresse, que a ansiedade, que a impulsividade gera no cérebro da gente, baixa a nossa imunidade. E aquela defesa natural que o cérebro deveria ter para combater uma gripe, para combater ali um vírusinho que chega, você não tem. Entendeu? Então, como é que ele fala aqui? Meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. E acima de tudo, esse aqui para mim, vou escrever até aqui em rosa, para mim, ele é a frase
mais linda de toda a Bíblia. Eu termino todas as minhas palestras com ela. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, quem é o seu coração? Seu coração é um coração rancoroso? Seu coração é um coração amargurado? Seu coração é um coração que só reclama, que só vê a parte ruim? Do seu coração depende toda a sua vida. Põe amor no seu coração. Parece piegas, né? Eu sei, já achei também. Eu já fui igualzinho você. Aquilo que você consome diariamente é aquilo que você vai viver. Aquilo que você escuta é o que vai moldar o seu pensamento. As suas escolhas vão regular as suas emoções. As suas decisões vão direcionar as suas escolhas, ou as suas escolhas vão direcionar as suas decisões. O seu discernimento vai levar você ao melhor ou ao pior caminho. Qual você quer para você? Eu escolho ser feliz. Eu escolho diariamente ser feliz. Bom dia, Pinha Gripe. Tudo bom, meu amor? Que bom ter você por aqui. Todo dia é uma escolha. E você vai moldando o que você pensa. Você vai moldando o que você sente. Você vai moldando aquilo que acontece com você. E isso vai regulando as suas emoções. E isso vai fazendo com que você se sinta... Andréia lá do grupo? Não, né? Que entrou agora? Fala pra mim, é você? Amiga da Rosane? Bom dia, meu amor. Então, guarda esse versículo. Acima de tudo, o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Está escrito assim em outra Bíblia que eu já li. Afaste da sua boca as palavras perversas e fique longe dos lábios de maldade. E fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente e mantenha... Ah, que bom que você chegou. Que bom que você chegou. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas e fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente e mantenha o olhar fixo no que está diante de você. O que você absorve, você devolve. É o que você sustenta. Absorva o que é bom, trate o que é ruim. Então, se você não tiver filtro, se você não escolher os ambientes corretos, se você não fizer as escolhas corretas com consciência para a sua vida, a mente adoece. E a mente adoece o corpo. Então, quando a gente fala, né? Olha aqui como é que ele fala, ó. Ele mandou você andar por veredas justas. Ele mandou você cuidar das palavras que saem da sua boca e deixar que elas fiquem longe dos seus lábios, a maldade, e um olhar sempre fixo adiante. Então, ele falou do seu caminhar, ele falou do que falar, ele falou para onde olhar. Dentro da sua boca, traga um discurso. E que o seu discurso de fora seja o mesmo discurso de dentro. E que aos poucos você vai moldando. Ah, eu não consigo, né? O filho do meu amigo falava, não consigo, papai, não consigo. Você não consegue hoje, mas amanhã você consegue. Amanhã você consegue. E você vai conseguir. Então, é todo dia o que você vai falar. Porque quando você fala, até o seu cérebro escuta. Então, olha no espelho e fala, cara, você é foda, você é uma mulher do caceta, eu não vou deixar mais ninguém te machucar, eu vou cuidar de você, sou eu que vou cuidar de você. Como você tá falando e ele tá ouvindo. E olha para coisas bonitas, olha para o que te dê prazer. Para de assistir Jornal Nacional.
Para. Aquilo só traz coisa ruim. Tu já sabe que tá em crise, tu já sabe que o país tá uma bosta, tu já sabe que tem perigo pra tudo que é lado. Pra que você vai ficar olhando e remoendo e falar, ai meu Deus, olha aquilo, ai meu... Não! Fala, Deus vai cuidar de mim, Deus vai me proteger e tudo vai dar certo. Porque eu tô olhando pra onde é bom, eu tô escolhendo. E o caminhar, como ele falou, escolha onde você vai andar e com quem você vai andar. Pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. Pensamento gera sentimento que gera comportamento. Então você é aquilo que você pensa. Pensa coisa boa. Porque toda vez que você... É a melhor coisa que você faz na vida. Eu tô igual você, Rosa. Na minha casa não tem nem televisão instalada. Se quiser assistir um negócio aqui, nem tem. Vamos correr aqui que eu tô atrasada de novo pra minha aula. Então, veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Mantenha o prumo. Afaste os seus pés da maldade. Nós somos produtos do nosso pensamento. Porque pensamento... Faz assim comigo, ó. Pensamento gera sentimento que gera comportamento. Então, se você pensa coisa ruim, você sente coisa ruim. E você se comporta como coisa ruim. Escolha bons pensamentos para você. Escolha as emoções que você quer sentir. Escolha as pessoas com quem você quer caminhar. Afaste de você pessoas instáveis e que te fazem mal e que são tóxicas, que te destroem emocionalmente. Se aproxime de pessoas que te tragam bons sentimentos. Bem-vinda, Maína. Então, a gente aprendeu hoje aqui em Provérbios 4 a escolher a nossa direção, a escolher o nosso pensamento, a escolher o que vai sair da nossa boca. Porque não é a ausência de problema que vai te trazer a felicidade. É a clareza na forma como eu vou encontrar e dar com esses problemas que vai mudar a minha vida. Eu acordo ouvindo meus mantras Reiki e energias positivas. E o seu dia, com certeza, vai ser muito feliz. Porque é o que realmente... Marcelo Perrone. Perrone, que estudou comigo, é isso mesmo? Marcelo Perrone? Você está por aqui, querido? Bem-vinda, Karina. Então, agora, vamos fechar uns pouquinhos os olhinhos pra gente encerrar aqui a nossa live, porque eu tenho que malhar e já tô atrasada. Vou chegar lá atrasada de novo. Tá bom? A gente vai lembrar que quando a mente sabe aonde já vai, o coração fica mais calmo e a gente fica com menos ansiedade para seguir esse caminho. Então a gente precisa lembrar disso todos os dias, que pensamento gera sentimento que gera comportamento, e a gente vai aprender hoje a escolher o que a gente vai pensar. E eu queria que vocês fechassem um pouquinho os olhos para a gente ir aqui para a nossa ancoragem final. Então, Pai, a Ti rendo graças porque o Senhor é bom e sempre cuida de mim. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado por todas essas pessoas que estiveram aqui na live comigo. Vocês vão observar com muito carinho tudo que vocês ouviram aqui, para onde você tem direcionado a sua atenção, para onde você tem, quais escolhas que vocês têm feito na vida, se isso tem te fortalecido, ou se isso tem te levado ao esgotamento e ao sofrimento. Vocês vão parar e olhar toda vez que você tiver que tomar uma decisão. Vocês vão cuidar de cada pensamento que vai passar pela mente de vocês hoje. E você vai agradecer por todas as coisas boas, aquela coisa bem piegas mesmo. Tudo que for bom você agradece. E tudo que for ruim, em vez de você martirizar, para e pensa. Por que eu estou passando por isso? E que tipo de aprendizado eu vou levar disso para a minha vida?
tá? E amanhã a gente vai estar aqui no mesmo bate-horário com a minha árvore de Natal, porque agora eu tenho um segundo problema, que eu não posso desmontar porque eu não tenho para onde levar, porque eu guardo na casa da minha irmã e a casa da minha irmã está em obra, então vocês vão continuar vendo a minha árvore de Natal ao longo dessa semana, não sei até quando. E amanhã a gente vai continuar essa caminhada, aprofundando as nossas escolhas emocionais e escolhendo exatamente aquilo que vai impactar na vida da gente. Então, que vocês tenham um dia alegre e abençoado, com toda a proteção do Senhor. Como o padre falava na igreja, vão em paz, que o Senhor vos acompanhe. Então, quem quiser me printar aqui, ó, com a minha árvore de Natal, agora é a hora. Printa, me marca, manda essa live para quem você acha que merece. Vou salvar ela aqui agora. Obrigada, meu anjo. Agora, ó, malhar, hein, Alain? Ó, eu tô com a roupa, tô indo pra academia, hein? Vambora. Bota teu tênis aí também, vambora caminhar. Então, cuide do seu foco, ele vai construir a sua paz de amanhã. É ele que vai, é o seu pensamento que vai te direcionar. Então, escolha bons pensamentos, escolha bons caminhos. Tenha um dia abençoado. Até amanhã, aqui no mesmo horário, a gente continua. Um beijo grande. Salva lá a live, comenta, me ajuda. Faz essa live chegar em outras pessoas, encaminha essa live para outras pessoas, convide outras pessoas para estar amanhã aqui com a gente às 7 horas da manhã, porque quanto mais gente eu vou vendo aqui, mais vontade eu vou tendo de fazer, porque isso também é uma escolha que eu fiz de todo dia estar aqui às 7 horas, chegar atrasada na minha academia, tomar bronca do meu professor, porque eu falo demais. Entendeu? Então eu também preciso dessa rotina, eu também preciso de um incentivo, eu preciso que vocês digam lá que estão gostando para que eu tenha vontade de continuar fazendo, porque assim como vocês, eu tenho todas essas dificuldades de manter a rotina, de manter um padrão, de estar ali todo dia me obrigando a fazer aquilo dali. E quanto mais feedback positivo vocês me dão, mais melhora, engrandece a minha autoestima, mais eu tenho vontade de estudar e mais eu tenho vontade de trazer. Então, lembrem sempre que a autoestima é conjunto de feedback positivo. Busquem um de vocês e se deem esse feedback diariamente. Grata por tudo, você está me ajudando. Não sabe o quanto era muito ruim não ter alguém para escuta com... Ó, que linda, linda, Kelly. Obrigada de verdade, tá? Obrigada. Que Deus te abençoe também. Com muita luz e muita paz no dia de hoje, tá bom? É por esse tipo de comentário, é por esse tipo de feedback que eu tô aqui todos os dias e que eu estudo todos os dias para trazer cada vez mais coisa para vocês, tá bom? Então um beijo grande na alma de vocês.